você acredita que empreendedor, ele necessita de um desafio, seja ele diário, seja ele semanal, mensal, anual, a cada 10 anos, ele é obrigado a ter um desafio, senão ele vai estagnar, vai ficar parado? Para mim, eu tenho que estar o tempo todo me desafiando. Teve um tempo atrás aí, um tempo não muito distante, que eu entrei na zona de conforto, sabe? Era um lugar que eu pretendia estar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu vi que ali não era o meu lugar. E é difícil você sair. Quando você entra na sua zona de conforto, é muito complicado de você sair dele. E eu comecei a ficar meio que uma pessoa assim, sabe, sem realização. Comecei a ficar deprimido com isso. E aí eu tive que romper, sair disso daí e me lançar para novos desafios. Você vê como que é diferente, né? Cada pessoa tem um momento ali para viver. Você entrou no momento ali de cheguei, acomodei, Sim. e isso te deixou chateado e você teve que fazer algo para conseguir sair dessa zona de conforto. No meu caso, quando eu cheguei em um determinado momento, eu entrei numa soberba. Eu saí de algo, como nós falamos antes, Sim. saí de uma situação financeira muito baixa. Sim. E de repente estava ganhando muito. Só que eu não fui treinado para ter esse dinheiro. Você E fala aí, que isso daí subiu na cabeça, deixou você meio... Subiu, cara. Pá. E aí, do nada, eu achava que tudo na vida tinha um preço, as pessoas tinham preço. E quando você percebe que... Você vai perceber quando você quebra. Entendi. E aí você vê as pessoas que estão do seu lado. E legal ver isso de você, que para você não foi subir para a cabeça, mas foi um momento que você chegou e falou, cara, que zona de conforto, cara, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Que improdutividade, que ineficiência. Cada empresário, ele tem um problema, né, no decorrer do seu tempo, né? Sim, tem sim. Alguma coisa acontece que faz com que a gente vire a chave, como você disse aí, nessa questão que... a condição financeira começou a mexer com você, e eu fui essa situação. Eu entrei na zona de conforto, isso daí me deu um... E como você fez para sair dela? Eu tive que lutar contra isso. Teve uma situação que eu acho que foi primordial nessa mudança, foi quando eu comecei a buscar conhecimento. Hoje as pessoas falam de estudo e conhecimento. Eu tenho, assim, uma visão diferente de você estudar e de você buscar conhecimento. E quando eu comecei a buscar conhecimento, através de cursos, através de palestras, de livros, isso daí foi abrindo a minha mente. Eu fiz um curso que foi decisivo para isso, foi o método CIS. Fiz o método CIS 230 aqui em São Paulo. É um treinamento de inteligência emocional ministrado pelo Paulo Vieira. São 4 dias, né? É um intensivo, 4 dias. O último dia a gente passou quase que 20 horas consecutivas dentro desse curso, ali, sendo ministrado, e ali eu saí com uma outra visão, e eu falei, não, eu Adriano, quero trabalhar até o último dia da minha vida. Que bacana, e assim, cara. Não é mais por dinheiro, entendeu? Não é mais por dinheiro. Mas voltando um pouquinho lá da sua infância, você veio de uma família de empreendedores. Sim. E aí você decidiu empreender? Ou não, você entrou em um negócio e dali você decidiu empreender? Como que foi a sua virada para empreender? Para empreender. O meu pai, ele sempre foi do ramo de material de construção, só que ele trabalhava só com material básico. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu fui trabalhar de CLT numa indústria farmacêutica. Ali eu fiquei até os 21 anos. Mas, mesmo sendo CLT, eu também era um empreendedor. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes elas querem se tornar um empreendedor só no momento que elas têm a empresa delas. Aí ela já está começando atrasada, ela já está começando o jogo perdendo. Eu era CLT, eu fazia faculdade e eu pensei assim, poxa, eu estou indo todo dia aqui, moscando aqui nesse ônibus, eu fico 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu perco 2 horas do meu dia sentado nesse ônibus para ir fazer essa faculdade. Por que não comprar uma van e fazer o meu grupo? Esse grupo vai me pagar, eu pago a van e pago a minha faculdade. Foi isso que eu fiz. Então eu passei... E no final você vai ter o patrimônio. Passei 4 anos sendo CLT, fazendo faculdade e empreendendo ao mesmo tempo. Trabalhei muito nesses 4 anos. E no meio disso, comprei outra van, alugava uma Kombi e relocava ela para empresas, tudo, e comecei a empreender nesse ramo. Quando eu fui chegando perto de me formar, meu pai descobriu uma doença e morreu. Morreu de câncer. E aí o que eu fiz? Aí eu pedi a conta dessa empresa, dessa indústria farmacêutica, nisso eu já estava me formando, e eu
entrei como empreendedor no ramo do material de construção. Interessante que você não, mesmo seu pai já sendo empreendedor, você não foi até a empresa do seu pai para ser empreendedor, mas você se despertou empreendedor sem precisar da empresa lá do seu pai, né? Você foi lá e foi para a escola e pum, e se tornou um empreendedor, e aí depois você foi tomar conta. Eu acho que o ambiente, né? O ambiente vai moldando a gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nas mesas que a gente se assenta, com as conversas que a gente ouve, com as coisas que a gente fala, com aquilo que a gente vê, porque tudo isso vai moldando a gente. Então, aquele ambiente familiar de empreendedorismo, aquilo que eu via, que eu visualizava na minha casa, que eu ouvia na hora do jantar, na hora do almoço, meu pai falando, tal, tudo isso daí foi me contagiando, foi me influenciando e me levou a ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Entendeu? Então, e aí uma coisa muito importante também, aquele ambiente de CLT era um ambiente de multinacional. Então, eu tive muita experiência ali, procedimento, eu aprendi a respeitar a hierarquia, respeitar as pessoas, respeitar de horário, cuidar de aparência, muita coisa ali. Aquilo ali foi uma faculdade para mim. Você acha que é interessante você também ir para o, mesmo não indo para o empreendedorismo, mas indo trabalhar para você também conhecer o outro lado e saber como você quer ser quando for o empreendedor, como tem que ser? Ali é uma escola, você acredita que... Depende tudo de como a pessoa vai avaliar isso. Eu tive bons chefes ali e também tive maus chefes, certo? Então, quando alguém me tratava muito mal no meu ambiente de trabalho, eu pensava assim, quando eu for patrão, eu vou ser melhor que essa pessoa, vou tratar diferente. Outras pessoas já decidem se vingar dos seus colaboradores. Então, depende muito daquilo que você faz com as coisas que acontecem. Não é aquilo que acontece com você, mas o que você faz com aquilo que acontece. Sua visão, né, de ver a percepção, né? De ver a vida, né? O copo está quase cheio ou quase vazio. Então, é a forma como você avalia as coisas e como você traz aquilo para a sua vida que aconteceu. O ambiente de CLT, para mim, fez super bem, porque eu peguei todas aquelas experiências positivas e potencializei nos meus negócios. E as negativas eu fiz diferente dentro dos meus negócios. Desde questão de administração, tratamento de equipe, tudo. Entendeu? E até saber como motivar a sua equipe também, né? Você vê as coisas ruins em alguns ambientes, você fala, cara, eu não quero ser assim e vou fazer diferente. Sim. Então, quer dizer, você transforma a sua empresa de uma maneira que ela vai ficar grandiosa, porque a quantidade de funcionários que você tem trabalhando, vendo isso como uma família, cara, você pode não estar lá agora. Sim. Mas se alguém fizer algo de errado, a pessoa vai falar assim, ô, pra que vocês vão fazer isso? Exatamente. Porra, nosso patrão aí, ele trata a gente bem, ele gente... paga a gente bem, Sim. remunera bem, ele cria um ambiente confortável. Pra que você vai fazer isso daí? Exatamente. Então, eu acho que as próprias colegas de trabalho fazem um ambiente se tornar melhor, não é? Sim, com certeza. E a empresa se tornar melhor diante disso tudo. Algum momento você pensou em desistir nesse começo? Que você foi empreender lá na empresa do seu pai, que é a empresa que hoje... Então, como que foi? A empresa do meu pai, ela serviu como um gancho para mim iniciar a minha, né? Eu fundei a minha empresa mesmo em 2005, muito pequena, 100 metros quadrados, comecei com R$7.000, tive a ajuda de muitas pessoas ali, a colaboração de muitas pessoas, inclusive do meu irmão. Ele, sabe, foi uma alavanca para mim no começo. Talvez, se não fosse assim o incentivo dele, eu não teria nem começado, não teria conseguido. E o que acontece? Eu comecei em 2005 e eu comecei assim com sangue no olho. Essa foto, sabe? lá, quando começou? Isso, olha ali, ó. O pessoal aqui é rápido, viu? Ó. Eram 100 metros quadrados, R$7.000, não tinha nada de mercadoria ali dentro. Eu lembro que eu cheguei de uma situação, eu cheguei ali naquela porta, coloquei o olho assim para ver o que tinha de mercadoria ali dentro e só tinha um pouquinho de mercadoria no meio da loja. Eram R$7.000. Eu falei, como que eu vou começar isso daqui? Isso aqui não dá para nada. Entendeu? Mas foi assim que nós começamos. E aí são pessoas que estão do nosso lado que nos ajudam, né? Tipo, nos ajuda... Eu acho que a parte psicológica e a parte moral, acho que é o que mais vale nesse momento, né, cara? Que força a gente tem. Então, mas alguém bater no seu ombro e falar, cara, vai, você consegue, você é capaz. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Nesse momento ali, não teve pessoas que falaram para mim, que vai dar certo, você vai conseguir. Na realidade, eu sempre fui movido por desafios. A maioria, se não todas as pessoas, falavam, não vai dar certo.
Você está pedindo a conta numa empresa que você está ganhando super bem, que você tem uma carreira nela, que as pessoas gostam de você, você tem um futuro promissor nessa empresa, para entrar num ramo totalmente duvidoso. Então, teve pessoas que falaram para mim, você vai se arrepender pro resto da sua vida de estar fazendo essa escolha. E isso me motivava mais ainda. Então, volto a dizer, é aquilo que não é o que fazem, mas é o que você faz com aquilo que estão fazendo para você. Que nem você disse do ambiente, né? Pessoas que estão ali te colocando para baixo, ou você fala não para essas pessoas e fala eu vou, ou você vai acabar sendo sugada por essas pessoas e continuar num cenário que eles querem que você continue. E eles estão falando da experiência deles, né, Ângelo? Exato. Tinha pessoas que me criticavam, mas a pessoa ela tinha sofrido decepções como empreendedor. Então, ela... É que nem perguntar para um cara que casou, foi chifrado 2 vezes, 2 casamentos. Casamento é bom? E aí ele vai falar assim, pra quem ele for, vai falar, não, isso é ruim. Exatamente. Pra ter filho. O cara teve um filho que de repente teve problemas, ele vai falar pro cara, Exatamente. não tenha filhos. Então não dá pra ter a realidade do outro como a nossa. A gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente pede para as pessoas e o que a gente ouve, o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está ouvindo. Porque a maioria das pessoas, elas contam a história delas através dos conselhos que elas nos dão. Então, é complicado esse negócio de pedir conselho.